Irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor seja com a vida de todos, amém? Glória a Deus, que celebração linda, irmãos, que noite maravilhosa, como a gente fica feliz em ver as nossas irmãs voltando transformadas, uma transformação de dentro para fora, não é verdade? É aquilo que a gente tem pregado como igreja. Fico muito feliz de estar aqui nessa noite de ordenança, de memorial do Senhor, noite de ceia. E para você que nos visita, seja muito bem-vindo à Igreja Batista Memorial. Uma pergunta: quantos aqui nos visitam pela primeira ou por segunda vez? Levantam uma de suas mãos, possa ver. Primeira vez? Primeira vez, querido? Segunda? Glória a Deus, você, Deus te abençoe. Lá atrás também. Não, você não é visitante, não. Você está querendo pegadinha com o pastor, né? Glória a Deus, vocês que nos visitam, sejam bem-vindos, em nome de Jesus, que você aqui possa se sentir acolhido, amado, e que você nessa noite aqui venha a ouvir a voz do Pai. E você também que nos acompanha em casa, ou algum momento no futuro que você venha assistir essa mensagem, fique até o final, pode ter certeza que o Senhor também vai falar ao teu coração. Queridos, a palavra do Senhor no livro de Eclesiastes, capítulo 3, não precisa abrir, verso número 7, vai dizer o seguinte: há tempo de falar e há tempo de calar. Esse é o tema da minha mensagem nessa noite. Tempo de falar e tempo de calar. Vamos orar. Pai, eu te louvo, Senhor, eu te agradeço porque nós temos o privilégio de estar nessa casa. Ainda temos no nosso país liberdade de culto e nós estamos aqui adorando o teu nome. Recebe, Senhor, como foi cantado, recebe a honra, recebe a glória, recebe o louvor, ó Pai amado, recebe tudo que está sendo feito aqui, Senhor, em nome de Jesus nós te pedimos. E agora nesse momento, Pai, é o momento onde o Senhor deseja falar ao teu povo. Pai, o Senhor está presente aqui nesse lugar, o Senhor é o nosso convidado especial, e nós queremos agora, nesse momento, abrir o nosso coração para o Senhor, para que o Senhor possa falar, ó Pai amado. Então, te peço, Pai, em nome de Jesus, ilumina a nossa mente, aquece o nosso coração, e quando a gente sair daqui, ao final desse culto, que a gente venha arregaçar as mangas e praticar tudo aquilo que o Senhor nos comunicou. Quanto a mim, Senhor, eu peço a Tua graça e a Tua misericórdia. O Senhor, ó Pai amado, é que deve... ó Deus, resplandecer aqui nesse lugar, é a Tua luz que deve brilhar, é o Senhor que deve crescer, Pai, e eu preciso diminuir, e eu quero me esconder atrás do Senhor, atrás da cruz, atrás, ó Pai amado, debaixo das Tuas asas, e que o Senhor me conceda graça, Senhor, para comunicar, ó Pai amado, com destreza e habilidade ao Teu povo, aquilo que o Senhor já colocou no meu coração, e essa é a oração que nós fazemos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Queridos, Deus nos deu o dom da fala, né? O dom de falar, e isso é uma das principais características que nos diferenciam, nos distinguem dos demais animais, né? E através da fala a gente pode conviver em sociedade, através da fala a gente se agrega, não é isso? A gente se une, a gente se entende, e a gente pode perceber isso, que quando Deus quer desagregar um povo, que Deus quer separar uma muvuca, o que Deus faz? Deus confunde a língua, na verdade, a fala. Foi o que Ele fez lá em Babel. Ele mudou o idioma, todo mundo teve que se espalhar, porque ninguém mais se entendia, né? Então, irmão, nós temos a fala porque Deus nos deu, e essa é uma característica do nosso Deus. Nós servimos a um Deus que fala. Aliás, Ele criou todas as coisas através da sua palavra. Ele disse, haja, e tudo foi feito, não foi assim? Ele disse, haja luz e houve luz. Haja firmamento e houve firmamento. Haja sol, haja lua, haja plantas, haja animais, haja, e Deus foi criando. Então, nosso Deus é o Deus que fala. Ele falava com Adão e Eva no Éden, como nosso pastor leu, Ele falou com Caim, advertindo ele pelo que ele tinha feito. Ele falou com Noé, dando o projeto da arca, ele falou com Abraão, ele falou com Isaac, ele falou com Jacó, ele falava com José através dos sonhos, ele falava com Moisés, só que com Moisés era uma forma diferente de falar, como ele não falava com os demais homens, ele falava com Josué, dando instruções de guerra, ele falava com os juízes,
Sansão, Débora e Jefté, ele falava com o pequeno Samuel, o menino ainda, muito pequeno, e Deus já falava com ele através dos sonhos. Deus falou com Davi, com Salomão e com todos os demais reis, seja do reino do norte ou seja do reino do sul. Deus falava ao seu povo através dos profetas, alertando, denunciando o pecado de Israel e encorajando o povo. Deus, nos últimos tempos, também falou através de João Batista, e a mensagem era: arrependei-vos. Até que chegou o ponto, irmãos, que eu acho, não tenho certeza, parece que Deus, ele cansou de falar, e ele começou a gritar. Sabe como? Ele começou a gritar à humanidade através de Jesus Cristo de Nazaré, porque o verbo, irmão, o verbo se fez carne, o verbo habitou entre nós. Por isso que a gente vai ver lá no primeiro capítulo de Hebreus, o autor falando que Deus falou aos nossos antepassados várias vezes e de muitas maneiras pelos profetas, mas nos últimos dias tem nos falado através de Jesus, através do Filho, ou seja, o nosso Deus, Ele fala. Então, irmãos, primeira coisa, ainda apesar de estar na introdução dessa mensagem, o que eu queria ministrar ao teu coração é que Deus tem uma palavra especial para você nessa noite. Deus não trouxe você aqui para ouvir voz humana. Deus trouxe você aqui para que você ouça a voz de Deus. Sabe por quê? Porque Deus te conhece. Desde o ventre materno, Deus já te conhecia. Deus conhece o teu passado, a tua infância, as tuas experiências positivas e negativas, tudo que você passou, as suas dores e os seus dilemas. E Ele quer falar particularmente a você em nome de Jesus. E por mais que eu esteja falando para uma grande plateia, irmãos, o Espírito Santo é aquele que tem o poder de individualizar a mensagem para cada um de nós. E pode ter certeza, você vai sair daqui dizendo: o Senhor falou comigo. Porque Deus é um Deus que fala. Ele fala, irmãos. Só que como Deus fala, e a gente volta, para o texto de Eclesiastes, Ele também cala, porque há tempo de falar e há tempo de se calar. Então Deus também fez silêncio, irmão. Aqui, o mesmo Deus que criou todas as coisas através da sua voz, que disse haja, e Ele falou haja por 6 dias, no 7º dia Ele descansou. E para quem trabalha falando, descansar é o quê? É silêncio. Deus faz silêncio. Após o profeta Malaquias, a gente diz que aconteceu os 400 anos de silêncio. Foram os 400 anos de silêncio profético, onde Deus não levantou nenhum profeta para falar com o seu povo. Quando a gente olha a vida de Jesus, os últimos dias do seu ministério, próximo do seu sacrifício, Jesus estava sendo acusado no sinédrio pelos judeus diante do sumo sacerdote, e a palavra diz que Jesus fez silêncio. Diante de Pôncio Pilatos, com mais acusação, Jesus fez silêncio. Então, o mesmo Deus que fala, irmãos, é o Deus que se cala. Só que, irmãos, o silêncio de Deus não significa que Ele não está se comunicando. Vocês entendem isso? No silêncio de Deus, Ele fala. Eu não sei se eu poderia colocar nesses termos, mas a gente precisa enxergar o silêncio de Deus como as pausas de uma música. Quem é músico aí vai saber que a música, ela não é feita... Estou vendo já a Rose e o GSL já olhando para mim, falou em música. A música, ela não é feita, né, Rose? A Rose já com os olhos assim, já... Né? A música, né, Rose, ela não é feita por sons ininterruptos, não é isso? Não há aquela continuidade, porque senão não haveria, irmãos, beleza, mas a música, ela é uma sequência de sons e pausas que se encaixam devidamente, não é verdade? E isso dá o equilíbrio, ou seja, essa pausa entre o som e a ausência do som é que forma a música. Então, não sei se eu estou falando uma heresia musical, mas a música nada mais é do que a arte de combinar som e silêncio. Isso é a música, não é verdade? Trazendo para a realidade de Deus, irmãos, eu vou parafrasear. Então, eu posso dizer que a mensagem de Deus ao seu povo, ela é a combinação perfeita entre a sua voz e o seu silêncio.
porque há tempo de falar e há tempo de calar. E o que eu quero compartilhar com os irmãos hoje é um pouco da história de Abraão. Quero mostrar para vocês como é que foi essa dinâmica com Deus, no seu relacionamento, o relacionamento de Abraão com Deus, nessa dinâmica entre voz e silêncio, como ele se comportou e como ele lidou com isso tudo. E agora eu peço para que você abra a palavra do Senhor no livro de Gênesis capítulo 12, a partir do verso 1. E aí deixa aí, a partir de Gênesis 12 no gatilho, que nós vamos percorrer alguns textos aí a partir de Gênesis 12. Então, irmãos, a gente pode ver desse texto aqui que Deus rompe o silêncio, Deus quebra o silêncio. Então, eu digo que esse momento de Deus falar é a voz do chamado e da promessa. E aí o verso 1 de Gênesis 12 vai dizer o seguinte: então o Senhor disse a Abraão, sai da sua terra, do meio de seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Queridos, a vida de Abraão estava tudo normal. Ele estava lá vivendo em Ur dos Caldeus, ali na Mesopotâmia, logo ali estava exercendo as suas atividades do dia a dia, estava trabalhando, ele estava cuidando do seu rebanho, estava cuidando da sua terra, ele estava cuidando do seu casamento, só que Abraão, a família de Abraão e sua esposa Sara, eles ainda não eram uma típica família do Oriente Médio. Eles tinham tudo, tinham terra, tinham rebanho, tinham prosperidade, só que o que Abraão não tinha, irmãos? Filho, ele não tinha filho. Abraão queria filho, amém? Abraão queria filho, Sara queria um filho, eles aqui, graças a Deus, eles ainda não estavam contaminados com a mentalidade, com a cultura moderna, que, como diz Tim Keller, né, é uma cultura que cria mulheres que não querem ser mães e cria homens que não querem ser pais. Graças a Deus, eles não estavam infectados por essa cultura. E na época, irmãos, quando a gente olha para isso aqui, para a vida de uma mulher, a maior desgraça que ela poderia passar seria a esterilidade. Então, a gente vê aqui uma família com o desejo de ter um filho e Deus com o desejo de ter um povo. Ou seja, unir ali, né, a fome com a vontade de comer. Então, Deus escolhe essa família como o berço do seu povo. Então, Deus quebra o silêncio, Deus fala ao coração de Abraão e diz que vai abençoá-lo. E algo que eu acho que é muito curioso, que você pega Gênesis do capítulo 1 ao capítulo 11, você vai ver que a palavra abençoar, ou o termo correlato, ele vai aparecer 5 vezes, do capítulo 1 de Gênesis até o capítulo 11, e aqui é engraçado que nesse capítulo 12, em apenas 3 versículos, aparece as mesmas 5 vezes que apareceu até então no restante do livro. Deus, ou seja, querendo mostrar a Abraão que de fato quer abençoá-lo, mas para que ele possa ser abençoado, ele tem que cumprir uma ordem. E qual é a ordem? Sai da sua casa. Ou seja, vamos trazer para o nosso dia a dia, sai da sua zona de conforto. A vida de Abraão estava estável. Ele estava na sua cultura, na sua terra, com a sua família, e ele é chamado a obedecer essa ordem de ir por um lugar que, como a gente leu no texto, ele nem sabia onde era. Eu fico pensando que isso às vezes pode ser um pouco meio que impensável para o nosso cristianismo moderno, porque a gente até serve a Deus, na verdade, mas assim, a gente serve se não for dar muito trabalho para a gente, né? Se a gente não tiver que suar muito a camisa, se não comprometer muito o nosso tempo, se não envolver os nossos planos, as nossas finanças, o nosso futuro, a gente vai. É meio que, olha Deus, não
mexe no meu futuro não mexe na minha vida, não tenta colocar areia naquilo que está indo tão bem, então não me manda ir para outro lugar, não me manda fazer algo diferente, não me manda assumir a partir de agora uma vida totalmente desconhecida. Muitos irmãos não querem, melhor dizendo, servir a Deus, querem a bênção de Deus, querem um milagre de Deus, querem a palavra de vitória, mas não querem o reino, não querem investir no reino, não querem arregaçar as mangas, não querem sair da zona de conforto. E sair da zona de conforto, irmãos, também envolve abandonar o pecado, né? Então, hoje, como o nosso pastor estava, né? Então, eu fico tranquilo para falar o que eu tenho que falar agora, amém? Vocês já entenderam? Então, sair da zona de conforto também significa abandonar o pecado. Sabe por quê? Porque pecado é confortável, irmãos. É bom, né? Alguns vão dizer aí, pastor, desestressa, né? Relaxa, né? Só que sabe qual é o problema? Gera morte. Gera morte. E esse é o chamado de Deus para a gente, olha, para de dar vazão à sua carne, para de cumprir os seus desejos, irmãos. Sim, com muito amor no coração, tipo, obrigado, pastor. Assim, na boa. Já chegou na hora da gente viver um evangelho, se a gente diz que é crente, cristão, sei lá o nome que você vai querer dar, discípulo de Jesus, enfim. Está na hora da gente levar Deus mais a sério, cara. E para a gente levar Deus a sério, a gente precisa ser honesto com Ele. A gente precisa ser honesto, dizer, assim, Senhor, eu quero viver no pecado. Eu gosto. Me satisfaz. Me faz bem, eu não quero sair. Sabe por quê? Porque aí, desculpa, eu estou falando, sei que eu estou falando isso para toda a igreja, nem todos, isso não é para todos, mas são para alguns, eu tenho certeza disso, sabe? E aí Deus você não engana, mas aí também você não vai correr o risco de enganar o irmão que está caminhando contigo, porque quem está caminhando comigo, eu acho que está querendo buscar Deus, está querendo buscar o reino, está querendo viver em santidade, e a gente precisa ser honesto com as pessoas que a gente está convivendo, com a nossa família, com os nossos irmãos. Então a gente precisa ser honesto, Senhor, esse negócio de pornografia, de masturbação, Senhor, eu gosto disso, eu acho legal. Senhor, aquela fofoca lá no meu trabalho, quando o pessoal começa a falar do outro lá, do companheiro que não está, começa a coçar minha língua, eu falo mesmo. Mas, Senhor, eu quero viver assim, eu quero viver na mentira, eu quero viver no engano. Mas aí você vai ter que decidir a qual Senhor você vai servir. Se você vai servir a Deus ou se você vai viver atolado no pecado. É hora de escolher, irmãos, está na hora. E sabe por que eu falo isso aqui com muita tranquilidade? Porque uma das minhas missões como pastor é não deixar você pecar em paz. Quero que você saia daqui, não na frente dos irmãos, mas que você chega em casa e você coça a cabeça, assim, cara, o que aquele cara lá falou? É isso que eu quero. Porque não dá, irmãos, não dá. Deus te deu liberdade para escolher, então escolhe o que você quer. Escolhe se é viver tratando de forma truculenta a tua esposa e teus filhos e chegar aqui dentro da igreja igual uma moça. Paz do Senhor, pastor. Mas seja o mesmo, irmão, seja o mesmo em todos os lugares. Seja o mesmo quando ninguém está te vendo. E aí você vai ser lá no interior do seu quarto, onde ninguém está vendo, e você vai ser na rua, no trabalho, na igreja. Isso é integridade, é ser íntegro, é ser o mesmo, em todos os lugares. Dói, irmãos, lutar contra o pecado. Dói. Machuca. Não é agradável. É luta diária. Olha o que Hebreus vai dizer, 12:4, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. A gente não derramou sangue ainda, irmãos, pelo pecado, na luta. Jesus derramou sangue na luta contra o pecado. A gente ainda não derramou. Sair da zona de conforto, irmãos, é ir em direção ao nosso próximo. Quando você olha lá em Mateus 17, está Pedro, Tiago e João, não estão no barquinho, estão no monte Tabor, e eles sobem lá no monte,
E aí acontece a transfiguração, Jesus fica brilhando seu rosto como o sol, suas vestes brancas como a neve, e eles ficam impactados ali, e eles ali enxergam junto com Jesus, Elias e Moisés, e aí Pedro vai dizer o seguinte: olha, Senhor, é bom ficarmos aqui. É bom, eu faço 3 tendas, uma para o Senhor, para Moisés e para Elias. Só que o que Pedro não percebe, irmãos, é que a gente precisa sim estar no monte, a gente precisa estar na presença de Deus, em vigília, em oração, num momento de adoração, mas a gente não pode viver eternamente no monte. Sabe por quê? Porque tem um monte de gente precisando de Jesus e precisando da gente lá no vale. E a gente precisa sair dessa zona de conforto, não dá para ficar em cima do monte somente. E sabe quais são os sinais que você está na sua vida, que indica para você, aponta que você está em cima do monte? É quando você se torna insensível ao sofrimento das pessoas. Quando a gente não sofre mais, irmão, que a gente vem aqui domingo após domingo, louva, adora e vai para casa, e a gente vê o jornal, é violência, é injustiça, é abuso sexual de criança, é morte, é fome, é um monte de gente em hospital sem ter leito, sem ter atendimento, e a gente olha para isso tudo e a gente diz assim: não, está tudo tranquilo, aleluia. Quando vai ser o PGM? Quando vai ser o próximo culto? Você está insensível, você está no monte, você não quer descer. É confortável a gente ficar no monte, é mais fácil a gente ficar no monte do que a gente tentar descer para dar resposta às demandas que se apresentam para a gente como igreja. Nosso cristianismo, irmãos, ele não se resume ao domingo. No domingo nós estamos aqui, nós louvamos ao Senhor, nós o adoramos, nós recebemos seu ensino e nós saímos para praticar. Então, em nome de Jesus, saia da sua zona de conforto. Saia da sua zona de conforto. Sabe por quê? Porque a zona de conforto é o lugar onde as promessas de Deus não podem se cumprir na sua vida. A zona de conforto é o lugar onde você está infrutífero. A zona de conforto é o lugar da fé inoperante. Não tem obras, não tem serviço. Zona de conforto é o lugar onde as bênçãos de Deus não podem te alcançar. Zona de conforto é o lugar da esterilidade. Sara não teria um filho em Ur dos Caldeus, por isso Deus diz: sai, Abraão, sai daí, então, em nome de Jesus, sai da sua zona de conforto, para que você possa viver o melhor de Deus. C.S. Lewis tem uma frase que é muito interessante, eu coloquei no slide aí. Se você está à procura de uma religião que o deixe confortável, definitivamente eu não lhe aconselharia o cristianismo. E aí Deus dá o chamado a Abraão. E aí agora, irmãos, como é tempo de falar, tempo de calar. E aí Deus se cala. E aí eu vou resumir aqui o que vai acontecer entre Gênesis 12 e Gênesis 15. E eu digo que esse momento do silêncio do Senhor é o silêncio que gera desânimo. Então Abraão obedece a Deus e ele vai. E a terra que Deus mostrou a ele depois daquele chamado é a terra de Canaã. Quando ele chega lá em Canaã, acontece uma grande fome. E aí, vai vendo aí, já é a primeira dificuldade. E aí o que ele faz? Ele sobe. E aí ele vem para o Egito. E chegando lá, deu ruim também, porque ele cismou de mentir, dizer para o faraó que Sara não era mulher dele, porque era uma moça bonita, vocês conhecem a história. E aí, ou seja, o segundo problema. E aí ele volta para a Palestina. E aí, chegando novamente na Palestina, acontece ali um racha na família. É a terceira dificuldade. Vocês sabem bem que a terra começa a não comportar Ló e Abraão. Eles começam a prosperar muito, então há um racha ali, cada um vai para um lado. Ló vai para as bandas de Sodoma, e aí acontece ali uma divisão da família. E aí logo depois, nessa região de Sodoma, onde Ló está, acontece uma guerra, e aí Ló se torna um prisioneiro de guerra. Isso aí já é a quarta dificuldade. Aí Abraão vai e reúne os seus 318, valentes para guerrear, e liberta Ló.
E tudo isso acontecendo, irmãos, e Deus está calado. Deus está ali vendo todas essas tretas acontecer, olhando para a vida do patriarca ali, e esse silêncio, né, por muito tempo, vai gerando em Abraão um certo desânimo. Sabe aqueles irmãos assim que ele fica doido assim atrás de um profeta para receber uma palavra? Ele está doido, ele não pode ver uma mão estendida que ele vai com a cabeça assim embaixo para ver se Deus libera uma palavra especial para ele, entendeu? Sabe por quê? Porque ele vive desanimado e ele não consegue caminhar assim pelo que Deus falou, sabe? Ele desanima, então ele está sempre, vai num culto de não sei o quê, vai num culto não sei o quê, tem uma profetisa lá, tem um profeta aqui, ele vai caçando, porque ele quer sempre aquela palavra especial. Então, sabe, essa palavra especial que Deus liberou lá em Gênesis 12 para Abraão, esse cara quer viver disso aí. E parece que é meio que Abraão está passando, né? Meio menino na fé, assim, e ele desanima. E aí eu peço que vocês abram agora em Gênesis capítulo 15. E aí é o momento de Deus falar. E eu digo que esse momento da fala de Deus é a voz que levanta o abatido. Abraão está desanimado e Deus vai levantá-lo. O texto vai dizer assim: depois dessas coisas o Senhor falou a Abraão numa visão. Depois de que coisas, irmãos? De todas essas coisas que aconteceram desde Gênesis 12 até o início aqui de Gênesis capítulo 15, toda essa treta, tudo que eu resumi para vocês. Então, depois de tudo isso, né, o Senhor apareceu a Abraão. Irmãos, eu sei que você está lendo aí na tua Bíblia, tá? Não é diferente da minha, Abrão, tá? Mas é por uma questão didática, eu sempre leio Abraão, tá? Então, o Senhor falou para ele assim: olha, não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro que possui é Eliezer, de Damasco? E acrescentou: tu não me deste filho algum. Aí já começa né? Parece meio que a voz levantar assim para o pai, né? Entendeu? Aqueles frontes assim que adolescente costuma dar. Você não me deu filho nenhum. Um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor lhe deu a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você, guarda essa palavra, irmão. Um filho gerado por você será o seu herdeiro. Então levou Abraão para fora e disse: olha para o céu, conta as estrelas, se é que pode. Prosseguiu: assim será a sua descendência. Irmãos, nenhuma bênção, a gente sabe, a gente que ama a família, nenhuma bênção para nós se compara a ter um filho, né? Filho é a manifestação da bênção e da prosperidade de Deus. Prosperidade de Deus, quando eu digo, é a gente receber aquilo que o dinheiro não pode comprar. É saúde, é ter o coração da sua esposa, é ter os seus filhos debaixo das suas asas. Isso é a prosperidade bíblica. Só que ele tem tudo isso com exceção do filho, né? E ele desconsidera as coisas que ele já recebeu do Senhor. Inclusive os livramentos na guerra contra os reis lá de Sodoma, o livramento que ele recebeu de não morrer pelo faraó. Então, assim, parece que no afã de receber a promessa, ele se esquece daquilo que Deus já deu para ele. Consegue enxergar isso? Abraão está mostrando aqui um coração ingrato. Ele não está reconhecendo o cuidado de Deus. Às vezes, quando a gente deseja muito alguma coisa, a gente não consegue mais ver, a gente fica tão focado naquilo que falta, irmãos, que a gente não consegue mais ver o restante, tudo aquilo que Deus, toda a bênção que Deus tem derramado, tudo que Deus tem feito pela nossa vida. Talvez você esteja assim hoje aqui, você esteja almejando muita intensidade alguma coisa, e aí está surgindo em você, está levantando no seu coração uma certa ingratidão. Mas saiba de uma coisa: Deus tem cuidado de você e da tua casa, amém? Deus tem cuidado de você, como nosso pastor tem falado. Irmãos, a gratidão atrai o favor de Deus, atrai. Deus libera, irmãos, poder, bênção, graça sobre um coração que é agradecido, sobre um coração que é capaz de dizer, como o salmista disse: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito. Ou seja, o salmista se lembra de tudo que o Senhor tem feito por ele, e assim a gente deve fazer. Só que além dessa ingratidão / reclamação, Abraão também mostra que a visão dele do que vai acontecer lá na frente está equivocada. Ou seja, ele está com a visão meio turva, ele está enxergando embaçado. Ele diz: um servo da minha casa será.
É o que vai acontecer no futuro. Deus, é o que vai acontecer no futuro. É um servo da minha casa, é ele que vai ser. Ele projeta o seu futuro de forma errada. Irmãos, no desânimo, no abatimento, a gente não consegue enxergar um final feliz para as coisas. A gente deixa de crer naquilo que Deus é capaz de fazer por nós. E a gente vai desanimando na nossa história. Eu pergunto para você, como é que você está enxergando o teu futuro? Em cima da visão que você está tendo de futuro, qual é a palavra que você lança sobre seus filhos, sobre a sua casa, sua família? Pastor, esse menino aí não vai dar em nada, isso aí não tem jeito. Pastor, eu vou ser infeliz pro resto da vida. É isso que vai acontecer comigo. E esse casamento isso não vai dar certo, pastor. A gente está tentando, mas não vai. É divórcio. Sei que as irmãs foram para o retiro, voltaram com a mente transformada, amém? Agora elas estão enxergando os tranqueiros do marido de outro jeito. Glória a Deus para nós, irmãos. Tem salvação para a gente. Não é verdade? A transformação é plena e orando, eu falo assim, Jesus, a mulher volte me vendo como o Senhor me vê, Jesus. Com exceção dos pecados, né? Das falhas. Mas o que você tem lançado? Pastor, esse emprego aí eu não consigo. Isso não é para mim, essa faculdade é muito difícil. Eu vou ter que estudar muito. Não vai dar certo, não vou concluir. Esse negócio que eu quero abrir, isso aí não vai prosperar, não. Qual é a resposta de Deus? Sai da tua tenda. Estão vendo, irmãos? Gênesis 12, ele diz, sai. Em caminho para caminhar rumo à promessa. Aqui ele diz, sai de novo. Sai. Sai de tudo que limita a tua visão. Sai de dentro da tua tenda. Abraão, não foca nos seus problemas. Você tem que ter o foco em mim. Abraão, os seus problemas são maiores do que você. Mas os seus problemas não são maiores do que eu, Abraão. Amém, irmãos? Então, o problema que você está passando, ele pode ser muito mais forte, mais intenso, você não ter a solução, a estratégia, talvez você não tenha a saída, mas esse problema não é superior ao Deus ao qual você serve. Não é. Então, sai do lugar que limita a sua visão. Sai do meio de pessoas que querem limitar a sua visão, que querem puxar você para baixo. Como diz o ditado, o passarinho que dorme com o morcego acorda o quê? De cabeça para baixo, não é isso? Pastor quer ficar fazendo ditado. Não, está na Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 33, as más companhias, aí vocês sabem aí. É só outra versão, irmãos. Versão Fábio Barcelos atualizada. Ai, Jesus, perdoa por essa, Jesus, perdão. Irmão, já pedi perdão, já pedi perdão. Mais uma para ser zoada na equipe, irmãos. Né, pastor? Não. Fala assim, não, até chegar no meio da semana. Ai, gente, o que eu ia falar? Calma aí, gente. É sério. Do morcego, Não é vai ver o filme do Batman, que aí vocês vão entender melhor, sei lá, os zootecnistas aí vai explicar para vocês o que é o morcego. Enfim, irmãos, então sai de perto de quem quer te puxar para baixo. Para de tentar se aliançar com quem não tem perspectiva de futuro. O cara não quer nada com a vida. A mulher também não quer nada. Ai, pastor, amo tanto meu namorado. Eu falei assim, cara, aí você vai olhar um namorado. Não trabalha, não estuda, não faz nada para agradar a Deus, não lava o copo que ele bebe água. No inverno, a mãe dele leva chocolate quente para ele na cama. Ele dorme até meio-dia, e a menina falou, pastor, eu estou apaixonada. Eu falei, filha, chuta que é macumba isso. Chuta, zone para longe, pega assim e manda, tira isso da tua vida. Quiser eu repreendo. Irmão, não pergunta sobre namoro comigo não. Pergunta não que eu falo. Tira de perto,
está limitando a tua visão, está te segurando, está impedindo você de enxergar as coisas que Deus quer que você enxergue, a maneira de você ver. Não faz isso, por favor. E aí Deus continua, porque há tempo de falar e há tempo de calar. Agora Deus se cala. E eu digo que esse silêncio é o silêncio que gera a precipitação. E aí eu convido você para ir comigo em Gênesis capítulo 16, a partir do verso 1. O texto vai dizer, ora, Sara, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abraão, não foi disse a Abraão, tá, irmãos? Sara disse a Abraão, já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. E aí Abraão atendeu, irmãos. Irmãos, dar com a mulher não é fácil, né? O cara, ele cai na besteira de... Bom, vamos lá, voltando um pouquinho. Então, Deus diz para Abraão, né? Sai da sua tenda. Então, Abraão saiu, se fortaleceu, não é verdade? E aí, vem um novo período de silêncio. E aí, ele continua caminhando, aguardando a promessa acontecer, aguardando o filho chegar. Mas esperar, irmãos, é uma coisa. Mas esperar com paciência no Senhor, como diz o Salmo 40, é outra coisa totalmente diferente, né? Isso não é para qualquer um, não é verdade? E aí Abraão não está nesse time do Salmo 40. E aí ele aceita essa brilhante ideia de Sara, né? De ter um filho com a escrava, com a serva Agar. Ou seja, parece até que Abraão nasceu na América do Sul, para ser mais preciso, no Brasil, não é verdade? Jeitinho brasileiro. Ele aceita isso, irmãos. E olha que interessante. Gênesis 16, 2, diz que Abraão ouviu Sara. Esse ouvir, esse termo hebraico, é o sentido de anuir, de dar o consentimento, de dar apoio. Gênesis 3, 17, quando Deus está lançando a maldição, né? Por eles terem comido do fruto, Deus fala assim para Adão, visto que ouviu sua mulher. Ou seja, em Gênesis 16, Abraão ouve Sara, né? Lá atrás no Éden, Deus fala assim, olha, você ouviu sua mulher, né? Bom, irmãos, fica a dica aí, né? Vamos continuar. Irmãos, é perigoso... Está brincando com fogo. Você está arrumando para sua cabeça. Irmão, não. O mais interessante é que o termo que está aqui, ouviu, esse termo de Gênesis 13 e 16, não aparece mais no Antigo Testamento em lugar nenhum, irmãos. Só aqui. Bom, acho que é para dar destaque, tudo bem. Mas vamos voltar aqui para a precipitação do homem aqui. É perigoso. É perigoso quando a gente pega e tenta tomar a dianteira. Porque é isso que ele está fazendo. Deus o quê? Fez silêncio. Abraão, vai caminhando, vai. E o tempo foi passando. Ele falou assim, olha, esse negócio não está acontecendo. E aí ele quer encurtar o tempo, ele quer pular as etapas. E a gente é tentado, irmãos, a fazer isso, principalmente nos dias que a gente vive hoje. Porque é tudo muito rápido, no trânsito tem que ser tudo rápido, a resposta que você dá no celular é rápido, se o iFood falou que ia chegar em 20 minutos, se der 22, você já está mandando a reclamação lá para o restaurante, né? A gente tem que resolver tudo muito rápido, e a gente vai querendo, melhor dizer, levar essa rapidez para áreas importantes da nossa vida. Só que Deus, Ele não vai se render à pressa da nossa modernidade. Deus não vai se render, irmão. Deus tem o tempo dele para fazer. Há tempo de falar, tempo de calar. Há tempo de agir e há tempo de inatividade. E é isso que Deus está tentando mostrar a Abraão. Existem coisas que levam tempo. A transformação, por exemplo, do caráter leva tempo. Ninguém vai, num dia aqui, aceitar, entregar a vida a Jesus e no outro dia está com a vida retinha diante do Senhor.
conseguindo lutar sozinha contra o pecado, conhecendo com propriedade o Senhor. Por quê? Porque isso leva tempo. E durante esse tempo, deve haver o quê? Um trabalho. Por isso que no período da manhã a gente está pregando a série de discipulado, que é o quê? Ajudar outras pessoas a seguir Jesus. Só que Deus, ele se utiliza do tempo para nos preparar, só que tem gente que não quer se preparar, irmãos. E aí fica aquele camarada que ele tem 40 anos de igreja, mas ele, sabe, dá para soltar ele lá no culto infantil que fica de boa, ninguém nota a diferença. Não nota. Sabe, aquele cara que ele está há 20 anos no evangelho, mas sabe, aquele mesmo pecado lá do início da conversão, ele carrega, sabe, é de estimação, é o pet dele. E ele não, o tempo está passando, mas ele não muda. E aí olha o que Provérbios 20, 21 vai dizer. Esse texto é muito interessante, ele diz assim: a posse antecipada de uma herança, no fim não será abençoada. Irmãos, Deus precisava de tempo para preparar Abraão para aquilo que ele queria entregar ao patriarca. Ou seja, o que esse texto está dizendo para a gente? A gente não dá uma Ferrari para um adolescente ou uma arma para uma criança, não uma pessoa em sã consciência, tá, irmãos? Então, isso não acontece. Por quê? Porque aquilo que é para ser bênção pode se tornar o quê? Maldição. O que é para ser bom lá na frente, hoje, fora do tempo, pode se tornar ruim. Deus estava preparando Abraão. Abraão já era velho, já tinha idade, mas não tinha maturidade para receber a promessa. Por quê? Porque a gente sabe, e eu vou chegar lá, que em Gênesis capítulo 22, Deus vai pedir a promessa de volta a Abraão. E ele precisava estar preparado para isso. Aquilo que Deus deseja entregar na sua vida, você tem que estar pronto para receber. E não só receber com o coração grato. Você precisa administrar, você precisa saber cuidar, você precisa saber gerenciar, você precisa saber proteger aquilo que Deus quer entregar a você. Então, se não entregou, pastor, Deus falou, tem a promessa, mas não entregou é porque não chegou o tempo, você não está preparado ainda. E há muitos anos atrás eu me agoniava com isso. Eu falei, Senhor, mas o Senhor falou, cadê? Calma, agonia, calma. Tem o tempo, e aí as coisas vão acontecendo, você vai entendendo, irmãos. Descanso que eu sei o tempo, eu sei o que Deus falou para mim, lá atrás, no meu passado, e eu sei o que Ele já fez, eu sei ainda o que Ele vai cumprir. Que assim seja na sua vida, em nome de Jesus. Então, não inventa moda. O que Abraão inventou aqui, né, com o nascimento de Ismael, é hoje o que o mundo, é o conflito que o mundo vê hoje, quer dizer, que o conflito que o mundo vê até hoje é entre árabes e judeus. Deus não precisa da nossa ajuda. A palavra fala que aquela porta que Deus abre, ninguém fecha, aquela que fecha, ninguém abre. Então é Deus que abre. Adianta você tentar vir com uma chave falsa ali e falar assim, está na hora de abrir? Não está na hora de abrir. Na hora de abrir você vai saber. Então, resumindo, a parte cronológica. A gente vê o caldo entornando aqui, Abraão tendo um filho que não era para ter, Deus arruma a bagunça, né, irmão? Deus está sempre consertando essas bagunças, né, irmãos? Não é verdade? Isso não era nem ponto da mensagem, mas, né? É assim que Deus faz, né? Mas tudo bem, vamos lá. Deus arruma essa bagunça aqui, Ismael e Agar seguem em outra direção, e aí, aleluia, glória a Deus, finalmente chega a data da promessa, que antes não tinha, né? Você, olha, o filho gerado de você será seu herdeiro, mas quando? Né? 24, 2025, quando vai ser? E aí, em Gênesis capítulo 18, verso 10, o Senhor diz assim, certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz a um filho. Agora tem prazo, irmãos. Agora é negócio, né? Agora já pode preparar a comemoração. Acho que Deus deve ter feito para isso, né? Para Abraão preparar ali a festa, tudo mais. E aí o que aconteceu? O menino de fato nasceu. Não é verdade? Porque Deus que promete, Deus cumpre, amém? Então Sara durante o nascimento de Isaac, Sara tinha 90, Abraão 10 anos mais velho com 100. E aí é a festa, né, irmãos? É a festa, é desfrutar tudo que ele já tinha antes,
toda a sua riqueza, só que agora com o filho nos braços. E eu fico imaginando que deve ter tido, né, aquele festão, né, churrasco, né, muita picanha, né, não, irmãos? Né? Esse aqui, no caso, eu creio que Abraão, ele fez o que prometeu, né? Então, assim, todo mundo festejando, e Abraão, como aquele cara que conhece o Senhor, ele segue a vida normal, ele segue a vida feliz. E ele vai cuidar da vida espiritual do menino, né? Ele não pode, né, filho não é igual bicho, que a gente larga lá e, né, só água e comida. Ele vai cuidar. Então, ele vai apresentar Isaac na igreja, né? Ele vai trazer, ganhar ali o certificado, a Bíblia, tirar foto. Daqui a pouco está na hora de Isaac ir para o mimo, aí passa ali pelas cores do mimo, daqui a pouco está com a tia de Lene na musicalização, daqui a pouco o menino chega nos embaixadores, aí apesar de ter um líder lá vascaíno, mas ele é homem de Deus, né? Nem tudo é perfeito, né? O menino vai crescendo, e aí daqui a pouco o guri vira um adolescente, e aí, irmãos, aquilo que, né, a gente conhece a história, ele vai crescendo, preparando para administrar os bens do pai, né, para se tornar o sucessor ali de tudo que Abraão tinha. Tudo estava parecendo muito bom, a casa estava tudo organizado, e parecia ter um final feliz, mas aí agora Deus entra em cena de novo, e Deus fala. Há o tempo para falar, e há tempo para calar. E aí eu digo que essa voz, irmãos, é a voz que pede aquilo que é mais valioso. E eu convido você a ir em Gênesis 22. A palavra vai dizer assim: passado algum tempo, Deus pôs a Abraão à prova, dizendo: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que eu lhe indicarei. Qual foi a primeira ordem lá? Sai. Sai da tua terra, tua parentela, e vai para um lugar que eu vou mostrar a você. Aqui em Gênesis 22, essa ordem ela é muito semelhante. Sai, vai em direção à região de Moriá, e você lá vai sacrificar seu único filho, o seu filho amado, no monte que eu vou mostrar para você. O primeiro chamado pede a Abraão para ele abandonar o seu passado, a sua cultura, sua família, seu lugar de origem. Esse último chamado pede a Abraão para abrir mão do seu futuro, porque todo o seu futuro envolvia Isaque, todos os seus sonhos, todos os seus planos. Deus está pedindo a Abraão para abrir mão de ver os seus netos, de contemplar a sua descendência. Parece que aquele Deus lá de Gênesis capítulo 15, que falou: olha, Abraão, sai da sua tenda, olha para o céu, quantas estrelas. Parece que esse Deus que falou isso agora está dizendo: olha, esquece tudo, passa uma borracha em tudo que eu falei, eu quero o teu filho. Irmãos, de forma surpreendente, Abraão disse: eis-me aqui. Ele obedece sem titubear, obedece sem reclamar, sem questionar, sem relutar. Ele pega a lenha, ele pega o cutelo, ele pega o jumento, ele pega 2 servos, ele pega o menino e vai em direção a Moriá. E a gente vê aqui que Abraão, ele demonstra o seu amor por Deus através da obediência. E, irmãos, como isso nos ensina. A gente vê o quanto Abraão ama a Deus através da obediência a esse pedido. Jesus vai dizer lá em João capítulo 14, quem tem os meus mandamentos e os guarda, ou seja, guarda, pratica, obedece, esse é que me ama. Quero dizer para você que a gente não pode viver iludido, porque, irmãos, não há amor sem obediência. E é isso que Abraão me ensina. Não tem como a gente dizer que ama ao Senhor se a gente não o obedece. Eu não posso dizer que eu amo ao Senhor quando eu levanto as minhas mãos emocionado no culto.
eu não posso dizer que eu amo ao Senhor por ter o peixe no carro, ter a camisa Deus é Fiel, ou porque eu vou para marcha para Jesus. Não são essas coisas que dizem que eu amo o Senhor, mas eu mostro o meu amor por Ele, obedecendo aquilo que Ele me pede. E Abraão amava o Senhor. E ele não só amava, ele confiava. Então ele foi, irmãos, em direção ao Monte Moriá. Ele foi com fé, ele foi com convicção, ele foi com a certeza que uma das soluções, inclusive, que Deus poderia dar para a situação, era ressuscitar Isaque. Por isso, aos pés do Monte Moriá, Abraão diz para os seus servos, fala assim, olha, esperem aqui, porque eu vou subir com o menino, nós vamos adorar e nós voltaremos. Abraão já tinha caminhado, irmãos, anos com o Senhor. Já há mais de 30 anos, Abraão já estava na presença do Senhor. Deus já havia dado provas de fidelidade a Abraão. Ele ficou desanimado, lá como a gente viu em Gênesis capítulo 15, e Deus estava com ele. Ele fez lá a burrada, Deus perdoou, Deus consertou e Deus continuou com ele. Ele se meteu nas guerras lá contra os reis de Sodoma e Deus estava com ele. Sara duvidou que teria um filho, mas Deus continuou com eles. Diante de todas essas experiências que Abraão teve, irmãos, ele decidiu acreditar. Isso aqui que Abraão está pedindo, talvez seja para muitos um momento de revolta, seja um momento de você brigar com Deus, de você se magoar, ou até mesmo abandonar a fé, achando que Deus te abandonou primeiro. Mas eu digo para você, não duvide do cuidado do Senhor. Talvez você esteja assim se sentindo dessa maneira nessa noite, falando assim, pastor, Deus está me pedindo o meu Isaque, Deus me pediu para eu caminhar rumo a Moriá. Pastor, eu estou passando pela prova mais dura da minha vida. O que eu tenho para dizer para você, se essa é a sua situação, caminhe. Caminhe em direção a Moriá. Caminhe crendo no Senhor. Caminhe tendo na mente e no coração tudo aquilo que Ele já prometeu a você. Deposite sua total, irmãos, confiança no Senhor. Como Paulo diz, eu sei em quem eu tenho crido. Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Creia na palavra que Ele lançou sobre a sua vida. Creia que, se necessário, Ele vai fazer o impossível. Creia que, se necessário, Ele vai realizar milagres. Mas obedeça, caminha, vá em direção a Moriá, porque Deus vai fazer alguma coisa. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus não falha. As pessoas falham com você. Sua esposa, seu marido, seu colega, eu posso falhar com você, mas Deus nunca vai falhar com você, aleluia! Deus não falha, Deus não erra, Deus não se engana, Deus não abandona os seus, Deus não larga os seus filhos de qualquer maneira. Então, se Ele está falando caminho, eu quero que você vá em direção a Moriá, vá então em direção a Moriá, mas pastor, eu não estou aguentando, caminha, fala, Deus, eu não sei como você está me pedindo isso, eu não sei como eu vou realizar esse pedido, mas Deus, eu quero acreditar no Senhor, e eu quero ir até as últimas consequências contigo. Vai, irmãos. Não duvide daquilo que o Senhor pode fazer. Não duvide de uma vírgula, de uma palavra que o Senhor já lançou sobre a sua vida. Deus é Deus de milagre. Deus é Deus de impossíveis. Amém, queridos?